Bom, e quais são as mentiras, então, já que os demônios operam por mentira, por ilusão, por engano? Quais são as mentiras que Mamon conta e que a gente, de uma forma ou de outra, muitas vezes absorve? De uma forma ou de outra, muitas vezes a gente acaba o quê? A gente acaba engolindo, vai goela abaixo. A primeira mentira é que dinheiro tem poder. Dinheiro tem poder. E como é que a gente começa a perceber isso? A gente começa a perceber quando a gente começa a se referenciar ao dinheiro ou às pessoas que têm muito dinheiro como poderosas. As pessoas que têm dinheiro, por exemplo, o político, ou o rico, ou o jogador de futebol, ou esse ou aquele, ou fulano de tal, tem muito dinheiro, por isso que ele tem muito poder, por isso que ele tem acesso, por isso que é aquilo, por isso que é aquilo outro. Ou quando a gente começa a considerar, por exemplo, uma moeda, como o dólar. O dólar é a moeda mais forte do mundo. Opa! Tem dedinho de Mamon aí. Tem dedinho de entidade demoníaca que está conduzindo o seu coração e plantando uma mentira na sua cabeça. Por quê? Na prática, se você pegar uma nota de 100 reais, colocar na sua carteira, você acredita que esses 100 reais vão atrair outros reais, seja 1, 2, 3, 10, 50, 100 reais? O dinheiro que está na sua carteira ali vai atrair mais dinheiro? Sério? Não, não vai atrair dinheiro nenhum. É lógico que ele tem o poder, dependendo de como tiver o seu coração, tem o poder de mexer com as suas emoções. Você pode achar que os 100 reais que está na sua carteira é muito dinheiro. Ou você pode achar que esses mesmos 100 reais são os únicos 100 reais que você tem, consequentemente, você fica apertado, você fica realmente com o coração na mão, porque acha que aquele dinheiro ali vai acabar, e aí você está lascado, porque é o seu único dinheiro. Na prática, o dinheiro ele não tem poder nenhum. Na prática, o dinheiro é amoral, não é bom e não é mal. Só que se a gente coloca o nosso coração no dinheiro, a gente fica realmente numa situação extremamente complicada, porque o nosso coração só deve estar em um lugar. Qual que é a segunda mentira que Mamon conta? A segunda mentira é de que a sua fonte de provisão é o seu trabalho, ou é o seu negócio, ou são seus clientes, ou o seu emprego, ou os seus investimentos, ou o dinheiro que você tem como reserva. São as coisas ou situações ou mesmo o governo. A sua fonte não é Deus. A sua fonte de provisão é tudo exceto Deus. E essa é uma mentira muito complicada, porque a primeira mentira de que dinheiro não tem poder, de certo modo é mais fácil entender, de certo modo é mais fácil a gente se desapegar emocionalmente dessa mentira, colocando dúvida e já trazendo ali determinados contra-exemplos. Agora, em relação à questão de entender que Deus que é a fonte de provisão e não é o meu trabalho, não é o meu cônjuge, não são os meus clientes, não é o governo, não é absolutamente nada além do próprio Deus, a gente começa a entrar em conflito. E por que a gente começa a entrar em conflito? Porque no nosso coração tem uma semente. E essa semente é uma semente que precisa ser arrancada dele. Precisa ser extirpada, precisa ser extraída. Porque senão nunca a gente vai acreditar de fato, e acreditar com a mente e com o coração, que Deus é a nossa fonte de provisão. Então essas duas mentiras de que essas duas mentiras que são os dois pilares que acaba trazendo vários problemas, tanto em nível emocional quanto em nível prático, são influências demoníacas. Influências demoníacas que acabam nos atrapalhando, acabam levando a gente a fazer uma má gestão do nosso dinheiro, né, em relação à mordomia. A gente realmente não dá tanta importância de fazer os registros, de prestar contas para Deus. A gente acaba sendo levado a consumir excessivamente, a gente acaba sendo levado a se endividar, a gente acaba sendo levado a se preocupar demasiadamente, de forma muito pesada, em relação ao nosso futuro. No sentido de que, eu tenho que colocar, eu tenho que investir, eu tenho que pensar no meu futuro, porque se eu não garantir o meu futuro hoje, eu estou lascado, eu estou com problema. Essa é uma mentalidade realmente de escassez. E é uma mentalidade que tem o que aí por trás? Medo. Se tem medo, tem influência demoníaca, ponto final. Então, nesse sentido, a gente fica com medo de perder o patrimônio que a gente está construindo, ou que está sendo provido para a gente construir, e, consequentemente, a gente fica receoso de dar alguns passos, de estar seguindo aquilo que Deus muitas vezes fala no nosso coração. Isso tudo são influências demoníacas. E todos esses frutos, eles estão enraizados nas mentiras que Mamon conta. Ou que dinheiro tem poder, ou que o meu trabalho, os meus clientes, qualquer coisa, exceto Deus, é a minha fonte de provisão.